Declarar a vitória a cada manhã não é apenas repetir palavras bonitas, é um ato profundo de fé que alinha o nosso espírito com a verdade eterna de Deus. Declarar a vitória a cada manhã não é apenas repetir palavras bonitas, é um ato profundo de fé que alinha o nosso espírito com a verdade eterna de Deus. Quando acordamos e a primeira coisa que fazemos é declarar que somos vitoriosos em Cristo, estamos dizendo ao inimigo: você não tem poder sobre mim hoje. Estamos dizendo às circunstâncias: vocês não determinam o meu destino. E estamos dizendo a Deus: eu confio nas tuas promessas mais do que confio no que os meus olhos veem. A Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 37, que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Repara bem, não diz que seremos vencedores um dia. A vitória não é algo que precisamos conquistar com as nossas próprias forças. É algo que Cristo já conquistou por nós e que precisamos apenas declarar e receber pela fé. Muitas vezes começamos o dia derrotados porque olhamos para os problemas antes de olhar para o Senhor. Mas quando declaramos a vitória primeiro, estamos colocando Deus no centro de tudo. Estamos reconhecendo que Ele é maior que qualquer desafio que possamos enfrentar hoje. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, nós vimos diante da Tua presença nesta manhã, com corações gratos e espíritos sedentos da Tua palavra. Senhor, queremos declarar hoje que somos vitoriosos em Cristo Jesus, que o Teu poder habita em nós, que a Tua força nos sustenta em cada momento. Pai, sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo tudo é possível. Nesta manhã declaramos que as portas que estavam fechadas se abrirão, que os caminhos que pareciam impossíveis se tornarão realidade, que os sonhos que estavam adormecidos despertarão com novo vigor. Senhor, remove de nós todo espírito de derrota, toda mentalidade de fracasso, todo pensamento que nos faz duvidar do Teu amor e do Teu poder. Queremos começar este dia sabendo que Tu vais adiante de nós, preparando cada passo, guardando cada decisão, iluminando cada escolha. Pai, declara sobre nós a Tua vitória hoje. Senhor Jesus, Tu venceste a morte, venceste o pecado, venceste todas as potestades das trevas. E porque Tu venceste, nós também vencemos. Não há batalha grande demais quando Tu estás ao nosso lado. Não há problema sem solução quando confiamos em Ti. Não há noite tão escura que a Tua luz não possa dissipar. Pai, nós declaramos vitória sobre as enfermidades que tentam nos abater. Toda doença tem que sair, todo sintoma tem que desaparecer, toda dor tem que ir embora em nome de Jesus. Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que renova as nossas forças. Toca agora cada corpo que está enfermo, cada pessoa que sofre com alguma condição de saúde. Que o Teu poder curador flua como rio de águas vivas, trazendo alívio, trazendo cura completa. Declaramos saúde plena sobre cada órgão, cada célula, cada sistema do nosso corpo. Pai, declaramos vitória sobre as nossas finanças hoje. Onde há escassez, Tu trazes abundância. Onde há dívidas, Tu trazes provisão para quitá-las. Onde há portas fechadas no campo profissional, Tu abres janelas de oportunidades que ninguém pode fechar. Senhor, ensina-nos a administrar com sabedoria o que Tu nos dás. Que sejamos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, prontos para abençoar os que têm necessidade.
Quebra toda maldição financeira que possa estar operando sobre as nossas vidas, toda palavra negativa que foi pronunciada contra a nossa prosperidade. Declaramos que somos cabeça e não cauda, que estaremos em cima e não por baixo, que tudo o que as nossas mãos tocarem prosperará porque Tu estás conosco. Abre portas de emprego para quem está desempregado, traz promoções para quem trabalha com dedicação. Senhor, declaramos vitória sobre os nossos relacionamentos familiares. Onde há divisão, traz união. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há silêncio doloroso, traz diálogo restaurador. Pai, sabemos que o inimigo ataca as famílias porque sabe que quando uma família está unida em Ti, ela é poderosa. Mas nós declaramos hoje que a nossa família pertence a Ti, que está coberta pelo sangue de Jesus, que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Restaura os casamentos que estão em crise, traz de volta os filhos que se afastaram, cura as feridas entre pais e filhos, entre irmãos, entre cônjuges. Que o amor de Cristo reine em cada lar, que a paz de Deus governe cada conversa, que a graça do Senhor cubra cada imperfeição. Protege as nossas crianças de todo mal, guarda os nossos jovens de más influências. Pai amado, declaramos vitória sobre a ansiedade que tenta roubar a nossa paz. Quantas vezes acordamos com o coração acelerado, com a mente cheia de preocupações sobre o que pode acontecer hoje? Mas Tu nos ensinas em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e pela súplica com ações de graças, apresentemos os nossos pedidos a Ti. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos cada preocupação, cada medo, cada incerteza. Tu conheces o amanhã, Tu tens o controle de todas as coisas. Tu sabes exatamente o que precisamos antes mesmo de pedirmos. Então declaramos hoje que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Não permitiremos que a ansiedade roube a nossa alegria, a nossa fé, a nossa confiança em Ti. Senhor, declaramos vitória sobre os vícios e as dependências que escravizam tantas pessoas. Pai, Tu vieste para libertar os cativos, para proclamar liberdade aos presos. Hoje declaramos liberdade em nome de Jesus sobre cada pessoa que luta contra o alcoolismo, contra as drogas, contra qualquer tipo de vício que aprisiona a alma. Quebra as correntes, rompe as algemas, destrói as fortalezas que o inimigo construiu na mente e no coração. Traz libertação completa, restauração total. Que hoje seja o dia em que alguém decide buscar ajuda, que hoje seja o momento da virada, da transformação. Tu és poderoso para salvar, para mudar, para fazer novas todas as coisas. Declaramos que o poder do Teu Espírito Santo é maior que qualquer vício, maior que qualquer dependência. Pai, declaramos vitória sobre a depressão e a tristeza profunda que afligem tantos corações. Senhor, Tu és perto dos que têm o coração quebrantado e salvas os de espírito abatido, como está escrito no Salmo, capítulo 34, versículo 18. Hoje, nós clamamos por cada pessoa que acordou sem vontade de viver, sem forças para continuar, sem esperança no amanhã. Pai, derrama sobre eles a Tua alegria, que é a nossa força. Mostra-lhes que a vida tem sentido, que eles têm propósito, que Tu tens planos maravilhosos para eles. Afasta todo pensamento suicida, toda voz que diz que não vale a pena continuar. Envia anjos para consolar, pessoas para apoiar, circunstâncias que mostrem o Teu amor. Declaramos vida abundante, esperança renovada, alegria restaurada em nome de Jesus. Senhor, declaramos vitória sobre as injustiças que algumas pessoas enfrentam. Pai, Tu és justo juiz, Tu vês tudo o que acontece, nada escapa aos Teus olhos.
Para aqueles que estão sendo acusados injustamente, que sofrem perseguição no trabalho, que são vítimas de calúnias e difamações, nós declaramos que tu farás justiça. A verdade virá à tona, a mentira será desmascarada, os inocentes serão vindicados. Senhor, dá-lhes paciência para esperar no teu tempo, sabedoria para agir com prudência, fé para confiar que tu não falhas. Que não tomem vingança com as próprias mãos, mas que entreguem tudo nas tuas mãos justas e perfeitas. Tu prometeste que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será condenada. Pai amado, declaramos vitória sobre os nossos projetos e sonhos. Senhor, tu colocaste sonhos no nosso coração, visões que parecem impossíveis aos olhos humanos, mas que são perfeitamente possíveis para ti. Hoje declaramos que aquilo que tu começaste em nós, tu completarás. Os projetos que parecem parados começarão a andar, as portas que estavam trancadas se abrirão, os recursos que faltavam começarão a aparecer. Pai, remove todo o obstáculo que impede o cumprimento dos teus propósitos em nossas vidas. Afasta pessoas que são empecilhos, traz pessoas que serão pontes. Dá-nos estratégias do céu, ideias criativas, sabedoria sobrenatural para executar tudo o que tu nos chamaste para fazer. Declaramos que este é o ano da realização, o tempo do cumprimento das promessas. Senhor, declaramos vitória sobre a nossa vida espiritual. Pai, queremos te conhecer mais. Queremos nos aprofundar na tua palavra. Queremos ter intimidade verdadeira contigo. Perdoa-nos pelas vezes que deixamos a correria do dia roubar o nosso tempo de oração, que permitimos que outras coisas fossem mais importantes que buscar a tua face. Hoje declaramos que faremos de ti a nossa prioridade, que buscaremos primeiro o teu reino e a tua justiça, sabendo que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Aviva a nossa fé, acende o fogo do teu Espírito Santo em nós, faz-nos arder de paixão por ti. Que a leitura da Bíblia não seja uma obrigação, mas um prazer. Que a oração não seja um ritual, mas uma conversa íntima com o nosso melhor amigo. Pai, declaramos vitória sobre as tentações que enfrentamos diariamente. Senhor, tu conheces as nossas fraquezas, sabes onde somos mais vulneráveis, entendes as lutas que travamos no secreto. Mas tu também prometeste que não permitirás que sejamos tentados além das nossas forças, e que com a tentação darás o escape para que possamos suportá-la. Então hoje pedimos que nos guardes de cair, que nos fortaleças nos momentos de fragilidade, que nos dês discernimento para fugir das situações que podem nos fazer tropeçar. Queremos viver uma vida santa, uma vida que te agrade, uma vida que seja testemunho do teu poder transformador. Ajuda-nos a vencer a carne, a vencer o mundo, a vencer o diabo. Declaramos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, declaramos vitória sobre o nosso testemunho no mundo. Pai, queremos ser luz onde há trevas, sal onde há corrupção, esperança onde há desespero. Usa-nos como instrumentos da tua paz, como portadores das boas novas do Evangelho. Que as pessoas vejam Cristo em nós, que a nossa vida aponte para ti, que as nossas palavras reflitam a tua graça. Dá-nos coragem para testemunhar, sabedoria para falar na hora certa, amor genuíno pelos perdidos. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, usa-nos para ganhar almas para o teu reino, para fazer discípulos, para expandir a tua obra na terra. Declaramos que cumpriremos a grande comissão que tu nos deste. Pai amado, declaramos vitória sobre os nossos medos. Quantos medos nos paralisam? Medo do futuro, medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de decepcionar, medo de perder pessoas queridas, medo de doenças, medo da morte.
Mas tu nos dizes em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então hoje declaramos que não viveremos mais controlados pelo medo. Entregamos cada temor nas tuas mãos. Confiamos que tu cuidas de nós. Cremos que o teu amor perfeito lança fora todo medo. Pai, enche-nos de coragem para enfrentar o que for preciso enfrentar hoje, de ousadia para dar os passos que precisamos dar, de fé para crer que tu estás no controle de todas as coisas. Senhor, declaramos vitória sobre a nossa mente. Pai, a batalha começa na mente e o inimigo sabe disso. Ele tenta plantar pensamentos de dúvida, de incredulidade, de desânimo, de impureza. Mas nós declaramos hoje que derribamos fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Senhor, renova a nossa mente pela Tua palavra, transforma a nossa maneira de pensar, faz-nos pensar como Tu pensas. Que os nossos pensamentos sejam puros, verdadeiros, nobres, justos, amáveis. Afasta toda obsessão negativa, toda ruminação mental que nos rouba a paz. Dá-nos mente sã, pensamentos saudáveis, foco nas coisas do alto. Pai, declaramos vitória sobre as nossas palavras. Senhor, a língua tem poder de vida e de morte, e nós queremos usar esse poder para edificar, para abençoar, para declarar as Tuas promessas. Perdoa-nos pelas palavras negativas que pronunciamos sobre nós mesmos e sobre outros, pelas maldições que soltamos sem perceber, pelas queixas e murmurações que desonram o Teu nome. Hoje decidimos usar a nossa boca para declarar vitória, para profetizar vida, para abençoar. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que ministrem graça aos que ouvem. Ensina-nos a falar menos e ouvir mais, a pensar antes de falar, a pesar as nossas palavras. Que a nossa língua seja instrumento de cura e não de destruição, de união e não de divisão. Senhor, declaramos vitória sobre as gerações da nossa família. Pai, Tu és Deus de gerações e as Tuas promessas são para nós e para os nossos filhos. Quebramos hoje toda a maldição hereditária, todo o padrão negativo que vem se repetindo na nossa linhagem familiar. Declaramos que em Cristo somos nova criação, que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. As enfermidades que afligiram os nossos antepassados não nos afligirão. Os vícios que destruíram gerações anteriores não destruirão a nossa geração. A pobreza que perseguiu a nossa família não nos perseguirá. Declaramos bênção sobre os nossos descendentes, que eles conhecerão o Senhor desde a juventude, que andarão nos Teus caminhos, que serão instrumentos poderosos nas Tuas mãos. As promessas que Tu fizeste para nós se cumprirão também neles. Pai amado, declaramos vitória sobre o nosso trabalho e estudo. Senhor, abençoa o labor das nossas mãos, faz prosperar a obra que realizamos. Para os estudantes, pedimos concentração, memória excelente, entendimento claro das matérias. Que sejam aprovados nos exames, que alcancem as notas necessárias, que concluam os cursos com sucesso. Para os que trabalham, pedimos favor com os superiores, reconhecimento do esforço, oportunidades de crescimento, que sejam valorizados, que recebam o justo pelo seu trabalho, que encontrem satisfação no que fazem. Pai, guarda-nos de colegas invejosos, de chefes injustos, de ambientes tóxicos. Se for da Tua vontade, move-nos para lugares melhores. Se for para ficarmos onde estamos, dá-nos graça para suportar e transformar o ambiente com a nossa presença. Senhor, declaramos vitória sobre este dia que está começando. Pai, entregamos nas Tuas mãos
cada hora, cada minuto, cada segundo que viveremos hoje. Vai adiante de nós preparando o caminho, guarda os nossos passos, dirige as nossas decisões. Que em tudo o que fizermos hoje, façamos para a Tua glória. Que as pessoas que encontrarmos vejam o Teu amor através de nós. Que as palavras que dissermos reflitam a Tua sabedoria. Que as atitudes que tomarmos demonstrem o Teu caráter. Declaramos que este dia será bom porque Tu estás conosco. Que será produtivo, porque Tu abençoas o nosso esforço, que será cheio de alegria, porque a Tua presença é plenitude de alegria. Nada do que está planejado contra nós prosperará hoje, porque Tu és o nosso escudo e o nosso galardão. Pai, declaramos vitória sobre as nossas emoções. Senhor, Tu criaste as emoções e elas são boas, mas às vezes elas nos dominam, em vez de nós as dominarmos. Hoje pedimos equilíbrio emocional, maturidade para lidar com os sentimentos que surgem. Quando vier a raiva, que saibamos processá-la sem pecar. Quando vier a tristeza, que saibamos chorar diante de Ti e encontrar consolo. Quando vier a alegria, que saibamos celebrá-la com gratidão. Não queremos ser escravos das emoções, mas queremos senti-las de forma saudável. Cura as feridas emocionais do passado que ainda sangram no presente. Liberta-nos de traumas que nos impedem de avançar. Que as nossas emoções sejam aliadas e não inimigas na caminhada da fé. Ensina-nos a sentir como Jesus sentia, a ter compaixão sem nos deixar destruir pela dor alheia. Senhor, declaramos vitória sobre as nossas expectativas. Pai, quantas vezes sofremos porque criamos expectativas que não se cumpriram? Esperamos que as pessoas ajam de determinada forma e elas nos decepcionam. Esperamos que as coisas aconteçam de certa maneira e acontecem diferente. Hoje, entregamos a Ti todas as nossas expectativas. Ensina-nos a esperar em Ti e não nas pessoas. A confiar nos Teus planos e não nos nossos, a aceitar que os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Liberta-nos da necessidade de controlar tudo, da ansiedade que vem quando as coisas não saem como planejamos. Que a nossa única expectativa seja em Ti, porque Tu nunca falhas, nunca decepcionas, sempre cumpres o que prometes. Dá-nos flexibilidade para nos adaptar quando as coisas mudam. Pai amado, declaramos vitória sobre a solidão que algumas pessoas sentem. Senhor, há quem acorde todos os dias se sentindo só, mesmo cercado de gente. Há quem vá dormir chorando porque não tem ninguém com quem compartilhar a vida. Pai, Tu disseste que não é bom que o homem esteja só. E prometeste que nunca nos deixarias, nem nos desampararíeis. Hoje pedimos que consoles os solitários, que envies pessoas certas para a vida deles, que formes conexões verdadeiras e profundas. Traz amigos genuínos, companheiros de jornada, comunidades acolhedoras. E enquanto isso não acontece, revela-lhes que a Tua presença é suficiente, que Tu és o amigo mais chegado que um irmão, que nunca estão verdadeiramente sós, porque Tu estás sempre com eles. Transforma a solidão em tempo de intimidade contigo. Senhor, declaramos vitória sobre os conflitos que existem nos nossos relacionamentos. Pai, onde há brigas, traz paz. Onde há ressentimentos, traz perdão. Onde há orgulho que impede a reconciliação, traz humildade. Ajuda-nos a dar o primeiro passo, a pedir perdão mesmo quando achamos que a culpa não é totalmente nossa. A perdoar mesmo quando não recebemos pedido de desculpas. Senhor, a vida é curta demais para vivermos brigados com pessoas que amamos. Hoje decidimos soltar as ofensas, abandonar as mágoas, buscar a paz. Dá-nos sabedoria para saber o que falar e como falar, timing para abordar as questões no momento certo, graça para ouvir sem nos defender,
que os relacionamentos sejam restaurados, que as amizades sejam recuperadas, que as famílias sejam reunidas. Pai, declaramos vitória sobre a nossa autoestima. Senhor, Tu nos criaste à Tua imagem e semelhança, somos obra-prima das Tuas mãos, mas às vezes não nos vemos assim. Olhamos para o espelho e só vemos defeitos, comparamos nossa vida com a dos outros e nos sentimos inferiores, ouvimos vozes que dizem que não somos suficientes. Hoje declaramos que somos amados por Ti, que temos valor inestimável aos Teus olhos, que fomos comprados por alto preço, o sangue precioso de Jesus. Não precisamos da aprovação das pessoas, porque temos a Tua aprovação. Não precisamos nos comparar com ninguém, porque cada um tem o seu propósito único. Senhor, cura a baixa autoestima, remove os complexos de inferioridade, faz-nos enxergar como Tu nos enxergas, que andemos de cabeça erguida sabendo quem somos em Cristo. Senhor, declaramos vitória sobre os nossos talentos e dons. Pai, Tu nos deste habilidades específicas, talentos únicos, dons espirituais para a edificação do corpo de Cristo. Mas às vezes enterramos esses talentos por medo, por insegurança, por preguiça. Hoje decidimos desenterrá-los, desenvolvê-los, usá-los para a Tua glória. Mostra-nos claramente quais são os nossos dons, abre portas para que possamos exercitá-los, coloca-nos em posições onde esses talentos sejam úteis. Que não desperdicemos o que Tu nos deste, que não invejemos os dons alheios, que celebremos a diversidade de talentos no corpo de Cristo. Multiplica o que colocamos nas Tuas mãos, assim como multiplicaste os pães e os peixes. Faz muito com o pouco que temos para oferecer. Pai amado, declaramos vitória sobre os vínculos emocionais doentios. Senhor, há relacionamentos que nos prendem em vez de nos libertar, pessoas que nos drenam em vez de nos edificar, conexões que nos afastam de Ti em vez de nos aproximar. Hoje pedimos discernimento para identificar esses vínculos, coragem para rompê-los quando necessário, sabedoria para estabelecer limites saudáveis. Liberta-nos de relacionamentos abusivos, de amizades tóxicas, de dependências emocionais. Ensina-nos que amar não é permitir que nos maltratem, que ser cristão não é ser capacho de ninguém. Dá-nos relacionamentos que nos impulsionam para a frente, que nos desafiam a crescer, que nos apontam para Ti, que saibamos dizer não quando for preciso, que tenhamos firmeza para nos afastar do que nos faz mal. Senhor, declaramos vitória sobre os nossos hábitos. Pai, somos o resultado dos nossos hábitos diários e queremos desenvolver hábitos que nos aproximem de Ti e nos tornem pessoas melhores. Ajuda-nos a criar rotinas de oração pela manhã, de leitura bíblica consistente, de jejum regular. Dá-nos disciplina para cuidar do corpo que é templo do Espírito Santo, para nos alimentar bem, para fazer exercícios, para dormir as horas necessárias. Livra-nos de hábitos destrutivos, de vícios pequenos que parecem inofensivos, mas que roubam o nosso tempo e energia. Que sejamos intencionais em formar hábitos santos, que tenhamos perseverança para mantê-los mesmo quando a motivação acabar. Transforma-nos dia após dia, através de pequenas escolhas certas que se tornam grandes transformações com o tempo. Pai, declaramos vitória sobre a nossa visão do futuro. Senhor, às vezes olhamos para frente e só vemos incertezas, só enxergamos possibilidades de fracasso, só imaginamos cenários negativos. Hoje pedimos que mudes a nossa perspectiva, que nos dês olhos para ver as oportunidades e não apenas os obstáculos, para enxergar as possibilidades e não apenas os problemas. Ajuda-nos a sonhar de novo, a ter visões grandes para o futuro, a crer que o melhor ainda está por vir.
Não importa quantos anos tenhamos, nunca é tarde demais para recomeçar, para realizar sonhos, para fazer diferença. Declara sobre nós que os nossos últimos dias serão melhores que os primeiros, que a glória desta última casa será maior que a da primeira. Enche-nos de esperança, de expectativa positiva, de fé no amanhã. Senhor, declaramos vitória sobre as nossas prioridades. Pai, é tão fácil colocar coisas secundárias em primeiro lugar, dar atenção ao urgente e esquecer o importante. Hoje pedimos que nos ajudes a organizar a nossa vida conforme os teus valores, que tu sejas sempre a prioridade número 1, depois a família, depois o trabalho e assim por diante. Que não sacrifiquemos o que é eterno no altar do que é temporal. Que não troquemos o essencial pelo superficial. Ensina-nos a dizer não para coisas boas quando elas competem com coisas melhores, a abrir mão do que nos distrai do teu propósito. Dá-nos sabedoria para administrar o tempo que tu nos dás, para investir energia no que realmente importa. Que no fim da vida não tenhamos arrependimentos por ter perseguido as coisas erradas. Pai amado, declaramos vitória sobre a nossa capacidade de perdoar a nós mesmos. Senhor, às vezes é mais fácil perdoar os outros do que perdoar a nós mesmos. Carregamos culpa por erros do passado. Nos punimos constantemente por falhas já confessadas a Ti. Não conseguimos seguir em frente porque ficamos presos no que fizemos. Hoje declaramos que se Tu nos perdoaste, quem somos nós para não nos perdoar? Se o sangue de Jesus já lavou aquele pecado, por que continuamos a esfregá-lo na nossa cara? Senhor, liberta-nos da culpa que já foi tratada na cruz, do remorso que só o inimigo quer que sintamos. Ensina-nos a aprender com os erros, sem ficar aprisionados por eles, a usar o passado como escola e não como prisão. Dá-nos a graça de recomeçar quantas vezes for necessário. Senhor, declaramos vitória sobre as nossas orações. Pai, queremos orar com fé, com ousadia, com persistência. Não orações tímidas e duvidosas, mas orações poderosas que movem a Tua mão. Ensina-nos a orar segundo a Tua vontade, a clamar baseados nas Tuas promessas, a interceder pelos outros com o mesmo fervor que intercedemos por nós mesmos. Que a oração não seja o último recurso quando tudo mais falha, mas o primeiro recurso antes de qualquer coisa. Que tenhamos vida de oração consistente, momentos diários de intimidade contigo, disciplina para buscar a Tua face. Responde às orações que temos feito, Senhor. Aquelas que parecem não ter resposta, aquelas que já cansamos de pedir. No Teu tempo perfeito, manifesta as respostas que tanto esperamos. Aumenta a nossa fé para continuar orando. Pai, declaramos vitória sobre as injustiças sociais que nos cercam. Senhor, vivemos num mundo quebrado, onde há fome, violência, opressão, desigualdade. Hoje pedimos que uses a Tua igreja para ser instrumento de transformação social, que não fechemos os olhos para o sofrimento ao nosso redor. Dá-nos coração compassivo pelos pobres, pelos marginalizados, pelos esquecidos, que sejamos voz dos que não têm voz, que lutemos por justiça, que defendamos os oprimidos. Mostra-nos maneiras práticas de fazer diferença na nossa comunidade, oportunidades de servir aos necessitados, que o evangelho que pregamos não seja apenas de palavras, mas de ações concretas que demonstram o Teu amor. Levanta líderes íntegros que governem com justiça, que se preocupem com o povo, que busquem o bem comum. Senhor, declaramos vitória sobre a nossa paciência. Pai, vivemos numa época de instantaneidade, onde tudo tem que ser rápido, e isso tem roubado a nossa capacidade de esperar. Mas Tu nos ensinas que há tempo para tudo, que as Tuas promessas têm tempo de maturação, que precisamos aprender a esperar com paciência.
Hoje pedimos que desenvolvas em nós a paciência, a capacidade de esperar sem murmurar, de confiar mesmo quando demora. Ajuda-nos a entender que o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação. Que enquanto esperamos, continuemos trabalhando, servindo, crescendo, que não desistamos na véspera do milagre, que não percamos a fé quando a resposta demora. Tu és Deus de tempos e estações, e o teu tempo é sempre perfeito. Pai amado, declaramos vitória sobre a nossa capacidade de celebrar. Senhor, às vezes estamos tão focados nos problemas que esquecemos de celebrar as vitórias, tão preocupados com o que falta que não agradecemos pelo que temos. Hoje decidimos ser gratos, celebrar cada pequena conquista, reconhecer cada bênção recebida. Que tenhamos coração alegre, que é como remédio, que saibamos festejar as vitórias dos outros sem inveja, que encontremos motivos para louvar mesmo em meio às dificuldades. A vida cristã não é apenas cruz e sofrimento, é também ressurreição e alegria. Ensina-nos a equilibrar a seriedade da fé com a alegria da salvação, a responsabilidade do discipulado com a leveza de ser filho amado. Que a nossa fé seja contagiante porque transborda a alegria genuína. Senhor, declaramos vitória sobre os nossos legados. Pai, queremos deixar marcas positivas por onde passamos, queremos que a nossa vida conte para a eternidade, que quando partirmos deste mundo, as pessoas digam que fomos instrumentos de bênção, que apontamos para Ti, que fizemos diferença. Não queremos viver vidas egoístas focadas apenas em acumular coisas. Queremos viver vidas generosas, focadas em abençoar pessoas. Mostra-nos o que realmente importa, o que ficará quando tudo mais passar. Ajuda-nos a investir em relacionamentos, em valores eternos, em fazer o bem, que os nossos filhos herdem não apenas bens materiais, mas principalmente herança de fé, de caráter, de amor a Ti. Que deixemos o mundo um pouco melhor do que encontramos porque passamos por aqui. Pai, declaramos vitória sobre a nossa unidade como corpo de Cristo. Senhor, Tu oraste para que fôssemos um como Tu, e o Pai são um, mas o Teu corpo está tão dividido. Hoje clamamos por unidade na Igreja, por fim das divisões denominacionais que enfraquecem o testemunho cristão. Que possamos celebrar as diferenças sem criar separações, que tenhamos diversidade na unidade. Ajuda-nos a focar no que nos une, que é Cristo, e não no que nos divide, que são detalhes doutrinários secundários. Que haja respeito mútuo entre as diferentes expressões da fé cristã, cooperação em vez de competição, parceria em vez de rivalidade. Livra-nos do espírito de superioridade que acha que só a nossa igreja está certa. Faz-nos lembrar que há um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé. Senhor, declaramos vitória sobre a nossa missão na terra. Pai, não estamos aqui por acaso, cada um de nós tem um propósito específico a cumprir. Hoje pedimos que reveles claramente qual é a nossa missão, o que Tu nos chamaste para fazer. Dá-nos paixão pelo que fazemos, excelência na execução, perseverança para não desistir quando fica difícil. Que não cheguemos ao fim da vida com a missão incompleta, com talentos desperdiçados, com oportunidades perdidas. Ajuda-nos a redimir o tempo, a aproveitar cada dia para avançar no cumprimento do propósito. Remove distrações que nos tiram do foco. Afasta pessoas que nos desviam do caminho. Fecha portas que não são da Tua vontade. Guia-nos passo a passo até que possamos dizer como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Pai amado, declaramos vitória sobre este novo dia que Tu nos presenteias. Senhor, acordamos hoje com o coração cheio de fé, com a mente renovada pela Tua palavra, com o espírito fortalecido pela Tua presença. Não sabemos o que este dia nos reserva,
mas sabemos que tu vais conosco, e isso é suficiente. Declaramos que hoje será um dia de vitórias, de conquistas, de alegrias. Que cada pessoa que cruzar o nosso caminho seja abençoada pelo nosso testemunho. Que cada palavra que sair da nossa boca edifique. Que cada ação que realizarmos glorifique o teu nome. Vai adiante de nós, preparando o caminho, Senhor. Remove pedras de tropeço, endireita as veredas tortas, aplaina os caminhos acidentados. Que a tua presença nos acompanhe da manhã até a noite, do momento em que saímos de casa até o momento em que voltamos. Que terminemos este dia com o coração grato por tudo o que tu fizeste. Pai, declaramos vitória sobre cada área que ainda não mencionamos, mas que precisa da tua intervenção. Senhor, tu conheces os detalhes que nem sempre conseguimos expressar em palavras, as dores secretas que guardamos no coração, as lutas silenciosas que ninguém vê. Hoje entregamos tudo isso nas tuas mãos. Não há nada pequeno demais para ti, não há nada grande demais para o teu poder. Toca as áreas que precisam de cura, restaura o que está quebrado, renova o que está desgastado. Que a tua graça alcance cada canto da nossa vida, cada relacionamento, cada situação. Nada fica de fora quando entregamos tudo a ti. Obrigado porque podemos confiar em ti completamente, porque nunca nos decepciona, porque sempre cuidas de nós melhor do que nós mesmos cuidaríamos. Senhor, declaramos vitória sobre os nossos lares. Pai, que as nossas casas sejam santuários, onde a tua presença habita, onde o teu nome é honrado, onde a tua palavra é vivida. Que quando alguém entrar na nossa casa, sinta a paz que vem de ti, perceba a diferença que a fé faz. Consagra cada cômodo, cada móvel, cada objeto. Que não haja nada nos nossos lares que desonre o teu nome. Nenhum entretenimento que contrarie os teus princípios, nenhum hábito que te entristeça. Estabelece altar de adoração nas nossas famílias, momentos de oração em conjunto, leitura bíblica compartilhada. Que os nossos filhos cresçam vendo pais que vivem o que pregam, que praticam o que ensinam. Faz das nossas casas faróis de luz num mundo de trevas. Pai amado, declaramos vitória sobre as tentativas do inimigo de nos destruir. Senhor, sabemos que temos um adversário que anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Hoje resistimos ao diabo e ele tem que fugir de nós. Quebramos toda a operação das trevas contra as nossas vidas, cancelamos todo o plano maligno, destruímos toda a obra de feitiçaria. O sangue de Jesus nos cobre, o nome de Jesus nos protege, a armadura de Deus nos reveste. Não daremos lugar ao diabo, não abriremos portas para o inimigo. Viveremos em santidade, em comunhão contigo, em obediência à tua palavra. E assim permaneceremos firmes contra as ciladas do maligno. Senhor, declaramos vitória sobre a nossa língua, uma vez mais com maior profundidade. Pai, que as nossas palavras sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, ditas a seu tempo. Que saibamos quando falar e quando calar, quando confrontar e quando consolar, quando ser firmes e quando ser gentis. Livra-nos da fofoca, da maledicência, da crítica destrutiva, que não usemos a língua para ferir, para destruir reputações, para semear discórdia, mas que usemos para edificar, para encorajar, para declarar bênçãos, que as nossas palavras sejam cheias de graça, de verdade, de amor, que quando falarmos, as pessoas sintam que há algo diferente, que há unção, que há poder. Usa a nossa boca para profetizar vida, para decretar vitórias, para proclamar o Evangelho. Pai, declaramos vitória sobre a educação dos nossos filhos. Senhor, criar filhos neste mundo é cada vez mais desafiador. Há tantas influências negativas, tanta pressão dos colegas,
tanta informação errada nas redes sociais. Hoje pedimos sabedoria para educar conforme os teus princípios, firmeza para estabelecer limites, amor para manter a conexão. Protege as mentes dos nossos filhos de conteúdos impróprios. Guarda os corações deles de amizades que os afastam de ti. Dá-lhes discernimento para escolher bem, coragem para nadar contra a corrente quando necessário. Que cresçam conhecendo a ti, amando a tua palavra, vivendo em santidade. Ajuda-nos a ser exemplo e não apenas instrutores, a mostrar com a vida e não apenas com palavras como se vive a fé cristã. Senhor, declaramos vitória sobre as nossas igrejas locais. Pai, abençoa os pastores que nos lideram. Dá-lhes sabedoria para pastorear o rebanho, unção para pregar a tua palavra, amor genuíno pelas ovelhas. Protege-os de burnout, de desânimo, de ataques do inimigo. Fortalece os líderes, capacita os obreiros, desperta os membros para o serviço. Que as nossas igrejas sejam lugares de genuína adoração, de ensino bíblico sólido, de comunhão verdadeira, de serviço prático. Traz crescimento não apenas numérico, mas principalmente espiritual. Que sejamos igrejas relevantes para a comunidade, que façamos diferença na cidade onde estamos. Aviva a tua obra, Senhor. Manda o fogo do Espírito Santo, traz um mover poderoso que transforme vidas. Pai amado, declaramos vitória sobre o uso da tecnologia nas nossas vidas. Senhor, a tecnologia é uma ferramenta maravilhosa que pode ser usada para o bem ou para o mal. Hoje pedimos sabedoria para usar celulares, computadores, internet, de forma que te agrade. Que não sejamos escravos das redes sociais, que não desperdicemos horas preciosas em conteúdos vazios. Protege-nos dos perigos da internet, da pornografia, dos relacionamentos virtuais que destroem relacionamentos reais. Ensina-nos a ter equilíbrio, a desconectar quando necessário, a dar mais atenção às pessoas presentes do que às ausentes, mas também mostra-nos como usar a tecnologia para expandir o teu reino, para compartilhar o evangelho, para edificar outros. Que sejamos luz também no mundo digital. Senhor, declaramos vitória sobre a nossa saúde mental. Pai, vivemos numa época onde ansiedade, depressão e outros transtornos mentais são cada vez mais comuns. Hoje clamamos por saúde mental, por equilíbrio emocional, por paz interior que vem de ti. Cura as mentes atormentadas, acalma os pensamentos acelerados, traz descanso para as almas cansadas. Mostra-nos quando é necessário buscar ajuda profissional, quando precisamos de terapia, de medicação. Não há vergonha nenhuma em cuidar da saúde mental, assim como cuidamos da física. Remove o estigma que ainda existe em muitas igrejas sobre esse assunto. Que possamos falar abertamente sobre nossas lutas, buscar apoio, oferecer suporte. Tu cuidas de nós integralmente, corpo, alma e espírito. Pai, declaramos vitória sobre os nossos recursos financeiros uma vez mais, com maior especificidade. Senhor, para aqueles que têm dívidas, abre caminhos para quitá-las. Traz oportunidades de renegociação, de conseguir melhores condições, de aumentar a renda, dá estratégias criativas para economizar, sabedoria para cortar gastos desnecessários. Para aqueles que estão desempregados, abre portas de trabalho hoje mesmo, que alguém veja o currículo, que surja uma oportunidade, que aconteça a contratação. Para aqueles que têm negócios próprios, traz clientes, aumenta as vendas, multiplica os lucros. Ensina todos nós a sermos bons administradores do que tu nos dás, a não gastar mais do que ganhamos, a poupar para o futuro. Quebra espíritos de pobreza, mentalidades escassas. Declara a abundância, prosperidade com propósito. Senhor, declaramos vitória sobre as nossas decisões importantes. Pai,
Há decisões grandes que precisamos tomar e que podem mudar completamente o rumo das nossas vidas. Decisões sobre carreira, sobre relacionamentos, sobre mudanças, sobre investimentos. Hoje pedimos que nos guies claramente em cada escolha. Fecha as portas que não são da tua vontade, mesmo que pareçam boas. Abre as portas certas, mesmo que pareçam difíceis. Dá-nos paz sobre o caminho a seguir. Confirmações através da tua palavra, do conselho de pessoas sábias, das circunstâncias. Livra-nos de tomar decisões precipitadas, baseadas apenas na emoção, mas também de procrastinar por medo, quando já sabemos o que fazer. Confiamos que tu dirigirás os nossos passos quando entregamos os nossos caminhos a ti. Pai amado, declaramos vitória sobre as nossas reações diante das adversidades. Senhor, não podemos controlar tudo o que acontece conosco, mas podemos controlar como reagimos. Hoje pedimos que nos ensines a responder e não apenas reagir, a manter a calma quando tudo parece estar desmoronando, a confiar quando não entendemos. Que nas tribulações permaneçamos firmes, nas provações cresçamos, nas tempestades ancoremos em ti. Ajuda-nos a enxergar propósito na dor, crescimento nas dificuldades, fortalecimento nas lutas. Que não sejamos amargos com o que passamos, mas melhores. Que as cicatrizes se tornem testemunhos, que as lágrimas se transformem em histórias de superação. Tu prometes que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, declaramos vitória sobre os nossos sonhos que parecem impossíveis. Pai, dá sonhos que carregamos há anos, mas que parecem cada vez mais distantes. Projetos que começamos, mas que estão parados. Visões que recebemos, mas que não vemos se cumprir. Hoje renovamos a nossa fé nesses sonhos. Se eles vêm de ti, declara que eles se cumprirão no teu tempo perfeito. Se não vêm de ti, tira-os do nosso coração e coloca os teus sonhos em nós. Ajuda-nos a não desistir na véspera do milagre, a continuar trabalhando mesmo quando não vemos resultados imediatos. Que sejamos fiéis nas coisas pequenas enquanto esperamos pelas grandes. Prepara-nos para receber o que pedimos, para administrar o que sonhamos, para honrar-te com o que conquistarmos. Pai, declaramos vitória sobre o testemunho da nossa vida no trabalho. Senhor, passamos muitas horas do dia no ambiente profissional e queremos que esse tempo conte para a eternidade. Que sejamos reconhecidos não apenas pela competência técnica, mas principalmente pelo caráter cristão. Que a nossa ética seja irrepreensível, a nossa palavra seja confiável, a nossa atitude seja exemplar. Que não participemos de fofocas no ambiente de trabalho, que não nos juntemos a conversas impuras, que não pactuemos com corrupção, mas que sejamos luz, que mostremos que é possível ter sucesso profissional sem comprometer princípios. Que quando houver oportunidade, falemos de ti naturalmente, que as pessoas tenham curiosidade sobre a razão da nossa esperança. Usa-nos para levar colegas ao teu conhecimento. Senhor, declaramos vitória sobre a nossa capacidade de amar como tu amas. Pai, o amor que tu nos pedes para ter é sobrenatural, é impossível com forças humanas. Amar os inimigos, fazer bem aos que nos fazem mal, perdoar 70 vezes 7, isso só é possível quando o teu amor é derramado em nossos corações. Hoje pedimos que nos enchas com esse amor ágape, incondicional, sacrificial, que amemos não porque as pessoas merecem, mas porque tu nos amaste primeiro. Que o nosso amor não seja apenas de palavras, mas de ações concretas. Mostra-nos quem precisa do nosso amor hoje, quem está carente de atenção, quem precisa de um abraço, de uma palavra de encorajamento. Pede-nos instrumentos do teu amor, num mundo cada vez mais frio e egoísta.
Pai amado, declaramos vitória sobre a nossa vida de jejum e oração. Senhor, queremos aprofundar a nossa intimidade contigo através dessas disciplinas espirituais. Ensina-nos a jejuar não para te manipular, mas para nos aproximar de ti, não para conseguir coisas, mas para te conhecer melhor. Dá-nos graça para jejuar regularmente, sabedoria para saber quando e como jejuar. Que o jejum quebre fortalezas espirituais, traga revelação, produza transformação. E na oração, que tenhamos persistência como a viúva importuna, fé como o centurião, ousadia como Jacó. Que oremos não apenas pelos nossos interesses, mas pelos interesses do teu reino. Que sejamos intercessores poderosos que ficam na brecha por outros, que clamam até ver as respostas. Senhor, declaramos vitória sobre as nossas finanças do reino. Pai, queremos ser generosos como tu és generoso, dar como tu dás. Ajuda-nos a dizimar fielmente, reconhecendo que tudo pertence a ti, a ofertar alegremente, sabendo que mais bem-aventurado é dar que receber. Mostra-nos causas para apoiar, missionários para sustentar, necessidades para suprir, que não retenhamos o que tu quer que liberemos, que não sejamos avarentos guardando tudo para nós. Ensina-nos que não podemos levar nada desta vida, mas podemos enviar adiante investindo no teu reino. Multiplica o que colocamos nas tuas mãos, assim como multiplicaste a oferta da viúva. Que a nossa generosidade seja testemunho da tua provisão abundante em nossas vidas. Abençoa-nos para sermos bênçãos. Pai, declaramos vitória sobre este dia que já está começando com esta oração. Senhor, saímos daqui fortalecidos, encorajados, cheios de fé e de esperança. Levamos conosco a certeza de que tu vais adiante, preparando o caminho, a convicção de que nada nos separará do teu amor, a confiança de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que esta oração não seja apenas palavras que falamos, mas realidade que vivemos. Que declaremos vitória não apenas com a boca, mas com atitudes de fé, com escolhas corajosas, com passos de obediência. Vai conosco, Senhor. Não permitas que nos afastemos de ti nem por um momento, que a cada hora deste dia lembremos que tu estás conosco, que não estamos sós, que temos um Deus que luta por nós. Obrigado, Pai, por esta manhã abençoada. Obrigado por nos ouvir. Obrigado por responder. Pai amado, nós te agradecemos do fundo do coração por este momento precioso de comunhão contigo. Obrigado por sempre nos escutar, por nunca nos abandonar, por estar presente em cada detalhe das nossas vidas. A tua fidelidade é infinita, o teu amor é inesgotável, a tua graça é suficiente para nós. Senhor, que possamos viver este dia cheio de gratidão e alegria, conscientes de que estamos sob a tua graça maravilhosa. Que cada manhã seja um novo começo, guiado por esta oração poderosa, enquanto caminhamos em tua presença e colocamos Deus em primeiro lugar em cada decisão e ação que tomarmos hoje. Tudo isso pedimos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Rei. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, eu te peço que compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento hoje. Alguém que está desanimado, que perdeu a esperança, que precisa saber que Deus tem vitória preparada. Escreve Amém nos comentários para que juntos formemos uma corrente de fé e declaração. E se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receber mais mensagens que edificarão a tua fé, que fortalecerão o teu espírito, que te aproximarão cada vez mais de Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre a tua vida hoje e sempre. Que Ele te guarde na palma da sua mão, que te cubra com as suas asas, que te conduza por caminhos de paz e de vitória. Vai em paz, irmão.
Vai em paz, irmã. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo.